Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo, dia 24 de abril, às 18 horas e 1 minutinho, começando uma live com esse time brilhante de gestão aqui da Bresco Logística. A gente vai falar um pouquinho sobre o fundo deles, que é o BRCO11, e vamos também entender um pouquinho como é que está essa dinâmica dos galpões logísticos nessa crise. A live estava marcada para as 17h30, mas todos nós somos surpreendidos aí com um discurso do presidente, que seria às 17 horas, e acabou se estendendo um pouquinho mais, e nós já achamos prudente aí adiar um pouquinho, até para conseguir ter mais público para nos acompanhar aqui, sem atrapalhar aí o pronunciamento do presidente da República. Estou aqui com o Felipe, estou aqui com o Rafael Fonseca. A ideia é que vocês conheçam um pouquinho mais da Bresco Logística, que é uma empresa, uma companhia que, apesar de ser nova no universo de fundos imobiliários listados, ela talvez é uma das mais antigas, se não a mais antiga aí dentro desse ramo logístico. Então, toda uma expertise que eles vão trazer para vocês aqui, preparar uma apresentação. Antes de passar a bola para eles, quero convidá-los a duas coisas. Primeiro, conhecer o canal Suno Notícias. E segundo, hoje, olha só, na descrição do vídeo, gratuitamente, acesso ao mini curso de fundos imobiliários gratuito. É só vocês entrarem na descrição do vídeo, que vocês terão acesso aí gratuitamente a esse mini curso de fundos imobiliários. Felipe e Rafael, sejam muito bem-vindos. Essa live demorou um pouquinho, era para ter acontecido antes, mas vários percalços pelo caminho, mas vocês estão aqui na nossa maratona de lives sobre fundos imobiliários nessa quarentena. Sejam bem-vindos. Maravilha, Baroni. Muito obrigado aí você pelo convite, a Suno também. É um prazer estar aqui com vocês, aí, dividindo um pouco da nossa história e da nossa operação aqui para todos vocês. Acho que a gente enviou para você aí alguns slides, né? Como a Bresco, como você falou, já é uma empresa que tem uma equipe muito experiente aí no mercado, provavelmente o mais longo e mais bem-sucedido track record aí no segmento logístico. E acho que era legal dividir, como a gente só abriu a plataforma no final do ano passado para investidores, pessoas físicas, talvez tenha alguns dos seus clientes aí do teu público que ainda não conhece a Bresco. Então, a oportunidade era boa também para falar muito rápido, e depois a gente entra aí no bate-papo aí sobre as questões do momento atual aí, bastante desafiador. Beleza. Tá? Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde a todo mundo. Acho que a gente pode começar pela apresentação e depois a gente vai para o bate-papo. Tá, joia. O áudio do Felipe está um pouquinho baixo. Eu acho que eu vou pedir para o Rafael tocar um pouquinho. Manda bala. Vamos lá. Então, vamos lá. Histórico da equipe. Então, rapidamente, né? A Bresco vai fazer 9 anos esse ano, mas é uma equipe que boa parte dela já trabalha junto há quase 15 anos. Começou em 2006 no outro empreendimento, com a mesma estratégia, mesmo foco. Nós somos uma gestora de investimentos imobiliários focado no segmento logístico. Nesse período mais recente aí, que a gente chama de 15 anos, a gente já fez mais de 70 transações, mais de 5 bi de investimento, assim, realmente um portfólio bastante robusto. Obviamente, foi vendido da primeira empresa aí desse primeiro período em 2011, a gente começou a construir um portfólio do zero em 2011, os sócios bastante experientes, com mais de 30 anos de experiência no setor e com um track record bastante robusto, dada essa expertise que a gente tem, né? Nós também temos uma preocupação muito grande com a questão de sustentabilidade, então nós somos membros fundadores do Green Building Council, e a primeira empresa de investimento do nosso segmento a ser uma B Corporation, que atesta um pouco das nossas preocupações, não só com as questões econômicas, mas também socioambientais, com as comunidades do entorno onde a gente atua, relação com os nossos funcionários. A gente é bastante preocupado com isso. Hoje, a nossa plataforma de investimento, a gente diria até que é uma plataforma única aqui no Brasil. Lá fora já existem modelos desse tipo, mas aqui no Brasil a gente entende que a gente é pioneiro nisso. Nós temos basicamente 2 veículos de investimento, onde a gente segrega muito bem os nossos mandatos pela estratégia de atuação e perfil de risco. Então, a gente tem o Bresco Logística, que é o fundo que foi a mercado em dezembro do ano passado, e onde a gente vai gastar bastante tempo aqui falando, onde onde a gente vai ter sempre as propriedades estabilizadas, gerando renda,
O objetivo do fundo é distribuir renda para os seus investidores. E a gente tem separado esse veículo, o veículo de desenvolvimento, onde a gente faz operações de desenvolvimento, compra terreno, constrói galpão, busca inquilino, ou faz mesmo operações de build-to-suit para bons clientes. E esse braço, apesar de ele não estar no mercado, a gente acha que ele é um diferencial muito grande para o nosso fundo logística, porque ele vai naturalmente ajudar o crescimento desse fundo logística com qualidade espetacular, né? Depois a gente pode comentar um pouquinho, já temos algumas operações em desenvolvimento. A ideia do fundo, ele nasce como a proposta de ser um fundo de renda, né? Um fundo de tijolo com geração de renda. A proposta inicial dele não é ser um fundo onde vá fazer o desenvolvimento imobiliário, né? Então, a ideia não. O Brasco Logística não vai expor os nossos investidores a risco de construção, risco de aprovação de projetos, risco de comercialização de um imóvel do zero. Mas, por outro lado, você ter o growth, ele alimenta com um pipeline quase que em tempo real para o logística. Ele vai ficar com dinheiro, não vai ficar com dinheiro esfriando no caixa, né? Vai estar quente ali o tempo todo. Quando você fizer eventuais novas emissões, eu entendo que o fato de você ter o growth, ele alimenta com muito mais velocidade o logística, é isso? Eu acho que sim, e mais do que velocidade, porque nossa preocupação nunca é quantidade, é qualidade. A gente vai conseguir crescer com qualidade, porque as propriedades que a gente pode, no Brasco Logística, vir a comprar propriedades maduras ou estabilizadas, como a gente chama do mercado. A gente pode vir a fazer sale-leasebacks, como a gente fez nos últimos anos. Isso tudo é um mandato de investimento do Fundo Logística, do Brasco Logística, mas existe uma limitação de propriedades de qualidade que a gente consegue fazer isso. Muitas vezes você vê oportunidades em cima de imóveis que não passam no nosso critério aqui de qualidade, localização, perfil de risco do cliente, e então a gente tem uma ajuda nesse braço de desenvolvimento para poder crescer o Brasco Logística com qualidade. A gente tem algumas propriedades já sendo desenvolvidas, uma delas começou a desenvolver e já tem um inquilino de ótima qualidade, de e-commerce, tomando metade do galpão. Então, esse tipo de projeto, acho que vai fazer muito bem para o nosso fundo logística e está alinhado com a estratégia desse fundo. Então, a gente, nesse fundo logística, que a gente vai falar mais hoje, a gente tenta sempre destacar os principais diferenciais. Uma, acho que a equipe, né, que tem, eu já comentei, do longo track record, trabalha junto há muito tempo, é um time multifuncional, com skills diferenciados. Temos um comitê de investimento que tem 5 diretores com skills diferenciados, assim, tem a área financeira, que é a minha parte, a área comercial, e que é tocada pelo Carlos, que é o fundador e CEO da empresa, a Camila cuida da parte jurídica, depois o Carlos Sisti cuida das operações e engenharia, e também o Fernando, que é diretor de engenharia. Então, a gente consegue, com esses conhecimentos de diversas áreas, ter sempre contribuição de todos para tomar a melhor decisão e fazer a melhor gestão do portfólio. Ô Felipe, só para descansar um pouquinho aí, a dúvida para você é o seguinte: quantos cotistas o BRCO tem hoje? Hoje já está próximo de 10 mil cotistas, e acho que um ponto bem importante aqui para passar para os investidores é que a Brasco não escolheu os melhores ativos ou piores ativos para colocar no Brasco Logística. A gente pegou todos os imóveis 100% voltados do segmento logístico e colocou nesse fundo. Não teve um cherry picking, não colocamos alguns ativos para depois capitalizar e ganhar com possível follow-on. Então, realmente todos os ativos voltados 100% para esse segmento. A oferta desse fundo ela foi um pouco diferente, que ela veio com aquele viés da oferta primária e secundária. Explica para todo mundo, até para o pessoal entender que esse fundo, ele, entre aspas, nasceu pronto, justamente em função dessa demanda. Eu acho que o importante aí é o skin in the game que a Brasco continua tendo. 60% do fundo hoje está na mão dos investidores fundadores da Brasco, vamos dizer assim, e 40% é free float. Então, mostra esse engajamento de longo prazo dos investidores fundadores da Brasco com esse fundo logístico.
Maravilha, isso é importante para o pessoal entender. Esse fundo fez uma oferta primária e uma oferta secundária, justamente para mostrar esse alinhamento com os sócios e as pessoas que já eram cotistas do fundo antes. Bom, hoje são 10 propriedades, 375 mil metros quadrados de ABL. Eu diria que o fundo, ele é vacância zero, ele já, como eu falei, ele nasce pronto, ele já nasce figurando entre um dos mais importantes fundos listados da B3, né? O que vocês podem falar sobre esses grandes números aqui do fundo, né? 78% atípico. Isso aí é importante o ponto que o Felipe falou, e aí eu já engato aí no teu ponto, porque realmente a gente, nessa operação de ir a mercado, a gente não fez uma venda do nosso portfólio. A gente resolveu botar o pé nesse mercado que está crescendo bastante, é muito promissor, para justamente usar o mercado de capitais para ajudar o nosso crescimento futuro. Então, uma forma como se fosse um IPO da nossa empresa, né? A gente continua super alinhado, skin in the game, como o Felipe falou, e a gente sempre, desde o início, Baroni, sempre se preocupou muito mais com a qualidade do que a quantidade. Então, aqui a gente acredita que a gente tem o portfólio mais institucional do mercado, seja pela qualidade das propriedades, pela localização delas, né? 40% da receita do fundo hoje, ela vem de propriedades que estão na cidade de São Paulo. Então, esse é um posicionamento único no nosso segmento, nenhum outro competidor tem essa exposição desse jeito, e a gente acha que a gente está com uma qualidade fantástica para capturar os ventos favoráveis que devem vir aí nos próximos anos pela evolução do ciclo imobiliário. Rafael e Felipe, posso fazer uma pergunta para vocês, até meio capciosa, mas eu acho que é fundamental, porque como vocês sabem, já acompanham o meu trabalho aqui, eu sou a voz do cotista, eu tento fazer a pergunta que o cotista gostaria de fazer para vocês. Então vamos lá, não se sintam ofendidos, mas eu acho que é importante. Qual é a barreira, o que distingue o skin in the game, ou seja, o alinhamento com o conflito de interesse, ou seja, vocês terem um fundo em que boa parte dos ativos já estão ligados a vocês, do que essa questão aí voltada para o skin in the game. Eu falo isso porque tem uma linha tênue, e eu queria saber como é que vocês tratam isso. Eu sei que eu não sou o primeiro a perguntar, e nem serei o último, mas eu estou dando voz a vocês justamente para conseguir abordar esse tema. Perfeito. A gente entende o seguinte: conflito de interesse tem em todo lugar, e a nossa preocupação sempre é ter atitude mais transparente para mitigar qualquer preocupação nesse sentido. Acho que a nossa participação de 60% no fundo, ela, teoricamente, dá um conforto adicional para o investidor, de que a gente vai tratar esse fundo da melhor forma possível, até porque a gente tem interesses econômicos totalmente ligados, não só pela gestão, mas patrimonialmente falando, está ligado ao desempenho desse fundo. E a questão de conflito que o pessoal levanta, mas a gente está muito tranquilo em relação a isso, é por a gente ter dois veículos, um fundo de desenvolvimento que no futuro pode vir a vender propriedades para esse fundo Bresco Logística. Nesse caso, quando isso acontecer, a gente vai fazer o processo da forma mais transparente possível, embasada, né, em avaliações de mercado, e hoje a CVM já regula essa relação e exige que uma transação como essa seja aprovada por cotistas isentos, né, em assembleia, e um volume, uma participação grande de cotistas isentos que precisam aprovar uma transação como essa. Então, a gente está bem tranquilo, quando chegar esse momento, a gente vai dar o disclosure, e nosso objetivo, como essa relação desses dois fundos, a gente quer que dure para sempre, né, essa é uma plataforma perpétua, a gente precisa fazer essa relação funcionar. Então, eu acho que vai ser o dia a dia mesmo, as histórias pela frente, que vai mostrar, vai dar tranquilidade para o investidor que a gente está cuidando desse fundo da melhor forma possível. Outra coisa importante é que a gente, na oferta, quando a gente veio ao mercado, a gente quis colocar um desafio aí para o pessoal que nos ajudou a fazer essa colocação, de não só buscar os investidores, pessoas físicas que estavam muito interessados nesse fundo, mas também buscar investidores institucionais diferenciados, que até então não estavam tão presentes nas ofertas. Eu digo fundo de ações, fundo multimercado, fundos de pensões locais brasileiros, e a gente foi bastante feliz nessa iniciativa. 40% da colocação foi feita em fundos institucionais de qualidade, e que permanecem, né, até aumentaram a exposição no fundo depois do IPO,
e são parceiros de longo prazo, que nesse momento, onde tiver que ter uma voz ativa, uma cabeça sofisticada, vai poder também defender os melhores interesses do mercado. Maravilha, maravilha. Felipe, quer acrescentar alguma coisa sobre o tema? Tudo certo? Não, acho que só vale destacar para o conforto que todas essas aquisições feitas do fundo da Bresco Desenvolvimento para o Bresco Logística serão feitas através de uma convocação de assembleia com 25% das cotas não conflitadas. Maravilha. Pelo menos. Então, maravilha. Isso é importante de você considerar. E até só para explicar um pouco melhor para o pessoal, justamente essa ideia. Então, hora nenhuma, o quórum qualificado vai ser conflitado. Bom, eu não posso deixar de observar que o portfólio de vocês é belíssimo, né? Ou seja, são ativos impactantes, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada um deles, até para que o pessoal entenda o produto como um todo, e depois eu queria que sobrasse, a gente já está com 15 minutos de live, eu queria que os últimos 10 minutinhos vocês falassem um pouquinho sobre como estão enxergando o setor logístico aí dentro dessa forte crise que está nos acometendo aí. Então vamos lá, o primeiro deles é o GPA, que é esse, né? O Grupo Pão de Açúcar. Perfeito. Seu CD6 foi um sale-leaseback que nós fizemos com eles em 2016, são 5 anos de contrato, vence em maio de 22, o preço de locação está dentro dos parâmetros de mercado hoje, onde é um momento de mercado ainda de preços depreciados. A gente acredita que no vencimento desse contrato a gente provavelmente vai ter boas notícias em termos de valor de locação, e é onde o Pão de Açúcar faz o last mile deles, né? Todo o Pão de Açúcar delivery e abastecimento do Pão de Açúcar minuto e o extra mini mercado. Então, ou seja, dentro da cidade, né? Dentro da cidade, e hoje, nesse momento de crise aí que a gente está vendo, é das operações que está mais ativas aí na nossa carteira, não parou, o Pão de Açúcar tem crescido muito a movimentação, e isso mostra a qualidade do portfólio, né? Esse outro também é um sale-leaseback com Pão de Açúcar, também o contrato, nesse caso, vence em 2023, mas também está muito bem posicionado em relação ao mercado. A gente faz questão de falar isso, porque nós olhamos muito a rentabilidade, mas de longo prazo. Então, é importante você ter não só uma rentabilidade inicial muito favorável para o investidor, mas que a gente possa capturar ganhos adicionais ao longo do tempo com a marcação desse aluguel ao longo do ciclo imobiliário. Aliás, esse é um problema, né, Rafael, histórico, de você ter um contrato BTS, que o aluguel está completamente desalinhado com o mercado, e aí é aquele ditado que a gente sempre diz, que você ganha de colher e joga fora de balde, né? Você troca centavos por reais. Ou seja, quando chega numa situação como essa de um vencimento, de uma renovatória, o sangramento é muito grande. Você está bem confortável com isso muito dentro do fundo? Olha, desde o início da Bresco, a gente começou a Bresco em 2011, já existia uma visão de que o mercado estava bastante aquecido e que a gente ia entrar num período de baixa imobiliária. Então, todos os contratos firmados desde o início da companhia tiveram uma preocupação enorme em relação ao ciclo imobiliário e preço de locação. Em todos os casos, a maioria principalmente no início, as marcações de locação das nossas operações eram muito abaixo do que o mercado estava praticando, nos casos de sale-leaseback, build-to-suit, justamente porque a gente queria estar num momento como agora, numa posição muito confortável. Resumo da obra, você queria ganhar na média, né? Exatamente. Você não queria ganhar na largada. O aluguel acaba precificando a transação. Então, para a gente, foi super favorável a gente ter aluguéis abaixo do mercado, ajudava a precificar também muito bem. Desculpa, antes de fazer uma colocação, vocês são muito contundentes na abordagem de que o portfólio de vocês tem um potencial de expansão, salvo engano, de 10%. No ativo que você achar que isso é possível, você pode comentar. Nos do GPA, não, né? Não, GPA não. Esse da Whirlpool também é um contrato que ainda falta quase 10 anos, um pouco menos de 10 anos, é um sale-leaseback, é onde eles fazem todo o abastecimento da assistência técnica da Whirlpool no Brasil, Brastemp, Consul, e eles fazem armazenagem também dos produtos importados da KitchenAid. Ele fica ao lado da Anchieta, então com proximidade do porto, onde esses produtos da KitchenAid chegam, e está dentro de São Paulo, né? Super conveniente para você abastecer o principal mercado aí de assistência técnica. Esse imóvel, apesar de não estar na conta dos 10%, ele tem uma oportunidade de um pequeno retrofit. Existem algumas áreas de escritório nesse imóvel, e a Whirlpool tem um plano de aumentar essa área e trazer mais do escritório que está na Berrini hoje para esse ativo, e isso vai agregar valor
o imóvel e para a renda também que ele gera. Maravilha. Ou seja, o conceito de last mile nos galpões de vocês é quase que na veia, né? Está tudo dentro das cidades, praticamente, né? Perfeito. Então, 40% dos ativos estão em São Paulo, né? Da receita vem de ativos de São Paulo e que, por exemplo, não inclui esse imóvel que é da DHL, ele está no Rodoanel com a Regis, praticamente São Paulo, mas é município de Embu. Esse é um contrato também de longo prazo, atípico, onde a DHL faz toda a logística para manutenção da rede da AES, Eletropaulo Energia. Então, é uma operação crítica para São Paulo, está operando normalmente nesse período de crise, de paralisação, e é um imóvel estratégico para eles, dado a proximidade com a cidade, né? E esse entroncamento aí é valiosíssimo, né? Localização muito boa. Agora, esse ativo eu quero que você fale, porque esse eu vou brincar com você. Esse é a joia da coroa do BRCO, ou Rafael? A gente é suspeito, a gente tem algumas joias aí, viu? Não, eu gosto de perguntar isso para o gestor, que eu nunca vi um falar, não, é a joia da coroa, ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. A gente se orgulha muito, a gente é suspeito para falar, a gente se orgulha muito do nosso portfólio, esse é um deles, é uma propriedade super sofisticada, normalmente um galpão de alta especificação, AAA, como a gente fala, ele tem 12 metros de pé direito, esse aí na área mais alta que vocês veem na imagem, ele tem 20 metros de pé direito. A Natura investiu nesse galpão para fazer toda a movimentação dos produtos automatizada, eles têm transelevadores nessa parte mais alta, então a otimização do galpão é muito diferente de um galpão normal, eles praticamente pensam em metro cúbico aí, e para ter a armazenagem que eles têm nesse galpão, num galpão tradicional de 12 metros de pé direito, eles precisariam de mais do que 2 vezes a área desse galpão. Então, isso mostra quão relevante, quão eficiente esse galpão para eles. Eles conseguem abastecer um caminhão, quando chega o caminhão para fazer abastecimento, em menos de 5 minutos, dada a automação que eles têm. Então, é um super sofisticado e tem espaço para expansão nessa área verde do lado esquerdo do galpão que vocês estão vendo. Sim, sim. É um contrato que tem mais 8 anos de contrato. Maravilha, maravilha. E um investimento desse feito pela Natura não se desfaz da noite para o dia, né? Você tem todo um aparato ali para sustentar isso daí. Vamos então. É o mais sofisticado que eles têm, porque eles têm automação na movimentação de pallets e automação também na movimentação de caixas, né? No picking mais granular, vamos dizer assim. Maravilha. Vamos lá. Vizinho a esse tem o que a gente chama do Bresco Itupeva, a gente construiu esse do zero, desenvolveu e alugou para a Reckitt, que é uma empresa que também nesse momento está operando muito bem, e a Binard, que é uma empresa de papéis local, também com qualidade de crédito excelente. São contratos típicos, foram alugados durante a crise, pior crise do nosso setor nos últimos anos, com preços muito descontados, obviamente ainda estão enquadrados, porque o preço ainda não reagiu muito no nosso mercado, mas a gente acredita que esses contratos vencem lá para 2022 e 2023, a gente vai ter uma situação de mercado muito favorável. E esse galpão, operações super novas, e até para contextualizar com a crise aí do coronavírus, Baroni, esse galpão está operando movimentação de veículo mais de 70% acima do que vinha operando antes da crise. Tá? Ou seja, a crise ajudou a operação. A crise ajudou a operação, principalmente da Reckitt. Maravilha. Bom, esse aqui nem precisa perguntar, né? Esse aí é muito bem posicionado no mercado de Belo Horizonte, ele fica em Contagem, que é um mercado vizinho a Belo Horizonte, atende ao mercado Last Mile de Belo Horizonte e atende outras regiões também do interior do Brasil. Estamos com ótimos inquilinos, né? Os principais são Carrefour, Magazine Luiza, B2W e Coty. Existe um espaço de expansão relevante aí, de torno de 10 mil metros de ABL. Posso interromper? Claro. Esse galpão é aquele clássico modular, né? Os outros não, né? Eles ocupam a operação inteira. Esse daqui já é mais aquele que você tem os módulos. Nós temos hoje 2 galpões no portfólio, são condomínios logísticos com mais de um inquilino. Esse de Contagem e o imóvel anterior, que a gente chama de Bresco Itupeva, onde tem 2 inquilinos. E é onde estão os nossos contratos típicos nesse momento. Então, representa praticamente 20% da carteira, são de contratos típicos, mas o vencimento também, como o outro imóvel, é em 22 e 23. Então, a gente espera que nessa época o mercado já vai estar muito mais ativo, com preços melhores do que são praticados atualmente, e a gente vai ter notícias boas para o investidor.
Muito bem. E esse, Baroni, está operando com também praticamente mais de 70%, quase mais de 100% de movimentação. Que coisa, hein? Tá? São dois ativos, né? Dois sales-backs com a FM Logistics, que é uma operadora logística, em Resende e Canoas, são mercados aí mais secundários, mas são propriedades de ótima qualidade e estão muito bem posicionados nessa região aí, sendo um imóvel bem posicionado. E o último, o BRF, que nós entregamos esse Build to Suit à construção em outubro do ano passado, talvez um dos mais sofisticados que a gente tem na carteira, junto com o da Natura. Esse imóvel frigorificado e refrigerado, é um Build to Suit de 13 anos para a BRF, o contrato acabou de se iniciar. Vamos dar uma aulazinha para o pessoal sobre replicação de imóveis e como é que vocês avaliam isso. Quando você olha toda essa área lateral, você pode tirar duas conclusões. A primeira delas é que esse imóvel é facilmente replicado, mas, por outro lado, você pode perceber que aqui tem um vetor de crescimento logístico da região. Como que você balanceia isso na tomada de decisão, Rafael? Muito importante isso, Baroni. A gente sempre olha replacement cost, é fundamental a gente nunca desviar disso, obviamente tentar sempre estar abaixo. Nesse caso, como foi um desenvolvimento, a gente construiu ele do zero, e o terreno, inclusive, foi dado em doação para a operação pela cidade, pelos incentivos e toda a atividade econômica que essa operação ia trazer para a cidade, a gente está precificado a custo, né? E é um custo até com essa ajuda do terreno, né? Que veio em doação. Então, ele foi feito totalmente a custo, passado para o fundo desse jeito, e então ele está a mercado, né? E ao longo do tempo, obviamente, a gente espera que tenha um desenvolvimento na região, mas nesse caso a gente embasou muito mais a nossa tese na importância desse galpão para a BRF. Então, imaginando que hoje é o galpão mais sofisticado da BRF, dito por eles estão super felizes e mais eficiente. Inclusive, esse galpão ganhou recentemente, nesse trimestre, o prêmio mundial do galpão com piso mais plano do mundo. Então, na categoria da forma como ele foi feito, na técnica que foi desenvolvida esse galpão, e a planicidade do piso, ele é super importante, não só porque aqui é um galpão que tem múltiplas temperaturas, mas também para as empilhadeiras, né? Ele diminui o custo de manutenção de empilhadeira ao longo do tempo, então isso gera eficiência para o galpão, é super importante. Então é um galpão super sofisticado que a gente entende que tem valor para a BRF, não só ao longo desse contrato de 13 anos, mas posteriormente também. Felipe, destacar nesse galpão também, a gente está buscando a certificação LEED. A Bresco, como gestora, desconhece outro imóvel no Brasil com área 100% frigorificada que tem essa certificação, e a gente está buscando isso também para esse imóvel. Eu espero ser uma boa notícia no curto prazo. Felipe, como é que a gente balanceia logístico e industrial? Há quem diga que o puro sangue logístico ele é mais interessante no longo prazo. Há quem diga que o industrial no longo prazo ele acaba saindo vencedor porque você foca na eficiência da operação. E há quem diga que há como misturar as duas estratégias dentro de um fundo. Como é que é a cabeça de vocês aí, Felipe? Deixa o Rafael descansar um pouquinho ali. Acho que a nossa tese agora voltada para o logístico, last mile, e até a crise do corona, sendo obviamente um problema sistêmico para todo mundo, mas que vai trazer oportunidades, deve trazer um aumento do e-commerce que vai, consequentemente, demandar uma maior área de armazenagem no Brasil. Então, isso é uma ótima estratégia para a gente, principalmente o last mile. E quando a gente pensa em São Paulo, por exemplo, hoje a gente tem no raio 15 já só 3% de vacância na cidade de São Paulo, e no raio 30 é coisa de 12%, 13% de vacância. Então, tem muita oportunidade para crescimento na nossa estratégia, e acredito que isso vai se intensificar aí a partir do próximo ano. O DNA da Bresco é logístico, ou seja, não adianta o pessoal esperar um fundo de escritórios, um fundo de recebíveis, não, o DNA de vocês é logístico. É importante falar isso, Baroni. Nós temos hoje uma equipe de mais de 40 pessoas, uma das maiores equipes no mercado de real estate, em qualquer setor, focado nessa estratégia. Então, esse é o nosso expertise, é o que a gente sabe fazer.
e está super dedicado, todo mundo dedicado nesse segmento, e que agora, coincidentemente, está ganhando holofote, né? E a gente acha que vai estar bem posicionado aí para os próximos anos. O que é importante falar, Baroni, você falou de industrial, né? Como a gente tem uma visão de muito longo prazo, né, a gente não é investidor de curto prazo, a gente é sempre longo prazo, a gente pensa como o nosso patrimônio está investido nisso, a gente olha sempre lá muitos anos para frente, né? A gente se preocupa muito com a flexibilidade, e a gente chama de liquidez do imóvel, né? Por exemplo, o sale-leaseback que a gente fez com Pão de Açúcar, o contrato vai vencer em 22 e 23. A gente está muito seguro, dada a localização e a importância dessa operação para eles, que eles permanecem. Mas caso eles não venham a permanecer, esse é um imóvel que ele tem atratividade no mercado, né? Então a gente pensa muito nisso, e as nossas propriedades tentam sempre ser flexíveis para atender diferentes usos, diferentes operações logísticas. Sim. Então, quando você entra no ramo industrial, a gente começa a esbarrar em especificidades, que a gente acha que complica um pouco mais e demanda cautela nesse sentido. Sim. Bom, o Gilbert, que é um grande amigo meu, até dando as boas-vindas aí para o Virgílio também, o Gilbert fez um comentário, né, que o yield do fundo, o rendimento do fundo acaba sendo menor. Mas, na verdade, quando o fundo veio a mercado, você tinha uma realidade, ele veio com uma proposta de pagar ali perto de entre 6,5% e 7%, o Felipe me corrija se eu estiver errado. A questão é que o mercado reconheceu o valor do ativo e subiu o preço da cota. Então, na verdade, não é que o rendimento ficou menor, é que o mercado percebeu, subiu a cota entre 15%, 10%, 15%, 20%, isso, consequentemente, amassou o yield, mas isso foi culpa do mercado, não de vocês. Confere meu raciocínio? Confere, e eu incentivo aos investidores e aos ouvintes, Baroni, não olharem só o yield, olharem o valor de locação do portfólio. O yield, ele reflete quanto que o aluguel de hoje representa de remuneração. Só que como provavelmente a gente gostaria de ter investidores de longo prazo, ao longo do tempo, a gente tem certeza que o nosso portfólio vai trazer muitas alegrias para o investidor, e é muito diferente do que outros portfólios que existem no mercado, que às vezes os valores de locação não estão tão bem precificados quanto o nosso, as propriedades não têm as mesmas vantagens competitivas como as nossas, que estão, muitas delas em São Paulo, ou para operações estratégicas de algumas companhias de ótimo nível de crédito. Então, é importante complementar as análises com esse aspecto imobiliário, que é o nosso negócio. Eu sempre falo, né? A gente tem que saber ponderar o valor do contrato e o valor do imóvel, né? Bom, alguém aqui perguntou, me foge o nome, perguntou sobre o FM Logística, eles já falaram que a operação cresceu o fluxo lá em 100% com essa crise, então eu acho que é baixa a possibilidade. Pode dizer. FM Logistics não, são aqueles dois de Resende e Canoas. Ah, desculpa. Onde cresceu foi no Bresco Itupeva, a operação da Rect cresceu muito, e a operação também de Contagem, lá com as operações. Bom, então acho que agora faz sentido a pergunta. Vocês estão preocupados com o risco da FM Logística do ponto de vista de eventuais inadimplências? Porque lá você subloca, né? Como se fosse uma sublocação. Né? Lá para o operador logístico, que tem outros clientes para fazer a logística desse galpão. Esse contrato, o pessoal pergunta porque é o contrato com um vencimento mais curto na nossa carteira. Ele vai vencer em março do ano que vem, ele foi um sale-leaseback que foi feito no passado e já está agora um ano do vencimento. A gente já tem conversas com a FM, inclusive no galpão de Resende, quem opera é a Nissan, então nesse momento também tem um pouco de atenção para esse segmento, impacto aí dessa crise no segmento automotivo, mas até um pouco antes da crise, a gente já vinha conversas com ambos os lados, tanto com o usuário final como com o operador logístico, e ambos estavam demonstrando interesse em fazer essa renovação. Acho que agora é o momento de respirar fundo, né? Porque nesse momento não faz sentido, dado o nível de incertezas, para nenhum dos lados avançar em conversas, mas a gente acredita que, passando essa crise, a gente vai conseguir ter um bom desfecho nessa história. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta bem interessante aqui. Vocês foram para Londrina, vocês foram para Canoas, Itupeva, né? Pergunta simples, objetiva e direta, mas eu estou curioso para saber, por que não Extrema? Agora eu quero ver, hein? Então, eu já falei aí da nossa visão de longo prazo, né? E da flexibilidade do imóvel. A gente pensa não só na qualidade técnica, construtiva, localização,
mas também se esse imóvel depende de algum benefício fiscal, algum incentivo fiscal que tem algum risco de não existir alguns anos para frente. Então, a gente não tem uma opinião sobre isso, se vai continuar, não vai continuar, a gente simplesmente acha que não vale a pena correr esse risco, tendo tantas outras oportunidades para a gente perseguir. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o meu objetivo aqui é cumprir exatamente isso. Eu trago todos os gestores, um fala X, o outro fala Y, o outro fala Z, e o cotista que está do lado de lá, ele consegue ponderar tudo isso e tomar a sua decisão, seja por um ou outro, ou seja pelos três. Isso que eu chamo de cabeça do gestor. Cada gestor tem sua cabeça, cada gestor tem sua tese. Não é um jogo de certo ou errado, é possibilidade, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse só do amarelo, né? São estratégias diferentes e perfis de riscos, apetite de riscos diferentes. Eu posso montar um fundo que eu só olho para a região premium de São Paulo, Faria Lima, Vila Olímpia, né, JK, etc. Eu posso montar um fundo que eu olho para outras regiões onde eu avalio que possa ter algum outro tipo de possibilidade ou de estratégia, ou de tese. Muito bem. Você falou sobre a questão do contrato que vai vencer em 2021 da FM Logística, mas eu acho que a minha preocupação agora é outra. A gente já está com 36 minutos de live e eu queria usar esses últimos minutinhos para isso. Como é que está o sentimento de vocês? Primeiro, vamos falar do macro para o micro. Como é que está o sentimento de vocês da logística dentro de toda essa crise? E do micro, o que vocês estão sentindo sem querer antecipar nenhum questionamento por questão de compliance de vocês? Como é que vocês estão sentindo aí o portfólio do Bresco Logística nessa crise? Então, do macro para o micro. Olha, realmente é uma crise sem precedentes e ainda existe um ambiente de incerteza muito grande. E hoje, para ajudar, né? Hoje mais um dia de ajudar, né? mais incerteza aí no horizonte. A gente estava dirigindo, querendo parar a chuva para você começar a ver alguma coisa, de repente vira um pé d'água em cima de você de novo, só para ajudar. E aí, como todos os setores da economia, obviamente é um momento de maior dificuldade, então todos os setores estão sendo impactados, mas a gente acha que dentro do mercado imobiliário, o nosso segmento logístico provavelmente é o que menos está sendo impactado, dado a relevância, a importância das malhas logísticas e da rede de suprimentos nesse momento, né? As pessoas continuam precisando serem abastecidas. Obviamente tem setores que estão sendo mais afetados, então, questão de vestuário, diversos outros produtos que realmente o mercado, o comércio está paralisado, isso fica mais complicado, mas, em geral, as pessoas continuam se alimentando, precisam receber até mais com mais segurança seus produtos em casa, então, a gente acha que esse segmento vai sair fortalecido da crise, e tendências aí de médio e longo prazo que a gente está vendo, a gente vê muitos estudos lá de fora também, de outros mercados mais maduros, que as empresas vão começar a repensar um pouco mais o que é o estoque ótimo, né, o nível ótimo de estoque. Às vezes vale a pena ter um pouquinho mais de estoque, de armazenagem, para não ficar desestocado num momento como esse. Eu escrevi... A migração do just-in-time para just-in-case, né? Então, possivelmente é isso que vai acontecer. A gente escreveu isso no último relatório, que é uma ressignificação total dos ativos. Todo mundo vai repensar suas estratégias, seus modelos de negócio. É uma crise que veio para realmente ressignificar todos os valores que nós tínhamos. Como você acabou de colocar, just in time e just in case. Será que realmente faz sentido eu manter? Né? Então, tudo vai ser ressignificado aí e o setor logístico ele não ficaria de fora. Ou seja, posso assumir, então, que dentro dos setores de fundos imobiliários, o setor logístico seria, no mínimo, aí um dos carros-chefes para atravessar essa tempestade? Certamente o mais resiliente e o que vai capturar assim, um mercado mais favorável nos próximos anos, dada até a maior penetração do e-commerce, né, que essa crise está gerando também. Agora vamos para o micro, vamos chegar no Bresco Logística. Como é que vocês estão atravessando essa crise? Alguns fundos aí já colocando nos seus relatórios os pleitos que vêm surgindo, né? De demandas, de concessões, de descontos, de prorrogações para o segundo semestre. Então, alguns gestores já começaram a dar esse aceno aí nos seus relatórios gerenciais. Vocês ainda não colocaram nada, mas o relatório eu acho que ainda vai ser atualizado, vocês também têm webcast para fazer e tal. Como é que vocês estão, o que vocês podem adiantar, de novo, sem comprometer Perfeito. O compliance de vocês?
Olha, realmente a gente está lidando com muita cautela nesse momento, cada dia é um dia e as coisas vão mudando muito rapidamente. É importante reforçar, né? 80% do nosso contrato são contratos não canceláveis, que a gente chama de atípico. Então, muita atenção, principalmente para os 20%, né? Como é que se comporta. Mas a gente também tem da carteira toda, cerca de 80% dos nossos clientes ou estão ligados a consumos essenciais, né? Pão de Açúcar, Carrefour, a gente tem Magazine Luiza, B2W, que também tem segmentos que estão se beneficiando muito nessa crise, a Reckitt, que é produtos de limpeza, ou são empresas também de consumo que, apesar de estarem com um volume muito mais baixo nesse momento de crise, eles estão segurando bem o momento, Natura, Coty e outros mais. Então, a gente tem um portfólio bem posicionado, DHL, por exemplo, que faz assistência técnica, a própria Whirlpool tem que manter a assistência técnica de todos os equipamentos, né, dentro de casa. Então, a gente tem um perfil de clientes que, nessa crise, acho que está sofrendo menos do que a média, mas isso não elimina a gente estar recebendo, obviamente, pedidos de ajuda, de postergação, de redução. O que a gente está fazendo é tratando cada caso isoladamente e, infelizmente, nesse momento de crise, acabam aparecendo, né, empresas que querem aproveitar isso para também se beneficiar, sem necessariamente estar precisando de uma ajuda. Aí, nesses casos, obviamente, a gente é muito mais rígido, né, não vai fazer sentido, e a gente tem um controle muito grande das movimentações, de como as operações estão indo. Então, a conversa ela não avança, mas tem um caso ou outro que a gente acaba discutindo, e a gente está discutindo para tentar ajudar na medida do possível. De novo, do macro para o micro. Eu tenho falado muito aqui que essa crise tem várias derivadas, e uma das derivadas é justamente o aumento significativo do risco de crédito. Do macro para o micro, você concorda com isso? E segunda coisa, dentro do portfólio de vocês, esquecendo concessões, descontos, você vê algum risco de crédito? Para o mercado, obviamente, sim. No nosso caso, a gente tem alguns clientes, obviamente, que são mais impactados nessa crise, então a gente está olhando com cuidado e tentando ajudá-los, né? Quer dizer, vendo o que realmente são casos que precisam de ajuda e casos que a gente pode fazer. E o que eu acho que é positivo, como a nossa relação é muito boa e todos os nossos inquilinos gostam muito de estar operando os nossos imóveis, a gente tem uma relação de muito um ajudando o outro. Então, nesse momento não tem nada concreto para a gente dividir com vocês. Acho que em breve a gente deve ter, porque as conversas já começaram há algum tempo. Mas a gente está sempre fazendo também no jeito, os inquilinos que querem uma ajuda, eles não estão querendo se isentar da responsabilidade que eles têm, né, do contrato firmado. Eles só querem um fôlegozinho para depois, eventualmente, repagar nos próximos meses. Então, a gente está olhando caso a caso e vamos ver, acho que nas próximas semanas a gente deve ter novidades, mas essas conversas que a gente tem, assim, a gente ainda não tem um desfecho, mas o impacto percentual na receita é muito pequeno, a gente diria assim, menos de 3% da receita do fundo está sendo discutida hoje em questão contratual. Só para você ter uma ideia, Baroni, de quão pequena é essa discussão, só de fim de carência de descontos agora, a partir do próximo mês, a gente vai ter um incremento na receita de quase 4%. É maior do que a gente vem discutindo aqui. Em outras palavras, se vocês aceitarem esses pleitos e o fim das carências, uma coisa compensa a outra, sairia no 0 a 0. Felipe, como eu falei, passa rápido, né? Fechamos nossos 45 minutos aqui. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Espero que seja a primeira de muitas vezes, né? Eu acho que vocês merecem muito mais destaque dentro desse universo de investidores, pessoas físicas, né? Vocês sempre estiveram muito próximos dos investidores institucionais. E agora vocês entram aí nesse universo de pessoas físicas e eu quero que vocês utilizem sempre que precisar, o nosso canal aqui está sempre à disposição, tá? Excelente. Eu gostaria de chamar todos os investidores, principalmente pessoas físicas, a entrar no nosso site, brescologistica.com.br, e inclusive convidar na quarta-feira, dia 29, às 11 da manhã, a gente vai fazer nosso call trimestral. Estão todos convidados, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes do nosso portfólio. Então, maravilha. Então, é brescologistica.com.br, né? Perfeito. Esse é o site específico do BRCO11. Tá. É um site para o fundo, não é isso? Isso. Voltado para os investidores. Todas as informações dos contratos, dos imóveis, acesso a... Nós temos um e-mail do RI para, se tiverem dúvidas, mandarem para a gente. A gente está super aberto a
esclarecer dúvidas de investidor. Felipe, como é que é a data e o horário do webcast de vocês na semana que vem? Quarta-feira, dia 29, às 11 da manhã. Quarta-feira, dia 29 de abril, às 11 horas da manhã. Participem, então, aí do webcast da Bresco Logística. E é isso, pessoal. Que semana, que sexta-feira tensa, mas nós conseguimos aqui fazer essa live. Bastante gente nos acompanhou aqui, tenho certeza que todo mundo gostou. Mais uma vez, eu lembro todos de acessarem aí gratuitamente o mini curso de fundos imobiliários e o nosso canal Suno Notícias. Segunda-feira eu recebo Equitare para falar sobre fundos de CRIs, multipropriedade, loteamento. Olha como é que a gente está bem eclético aqui, né? A gente está dando voz para todos os gestores, todas as teses, que esse é o nosso objetivo. Rafael, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Parabéns pelo fundo, espero que vocês voltem mais vezes, porque vocês merecem todo esse espaço e conte comigo, a porta estará sempre aberta, tá bom? Maravilha, Baroni. Obrigado, a gente está à disposição sempre. Obrigado, Felipe, gente. 10 mil cotistas, próxima vez que você voltar vai estar 20 mil, vamos torcer para isso aí, tá bom? Pelo menos. Quem sabe uma nova emissão logo que essa crise acabar e vamos em frente. Pessoal, muito obrigado, bom fim de semana, bom descanso para todos vocês, até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Parabéns, Bresco. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.